Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, um vídeo, e dessa vez vou trazer aqui um assunto polêmico. Vou falar aqui sobre a prescrição de dívidas no parâmetro extrajudicial também. Antes disso, queria aproveitar e falar para você que está aqui comigo, curtiu o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, muito conteúdo. Faço isso aqui com muito amor para exatamente levar informação para você que atua dentro desse mercado. Então, antes, roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, eu vou falar sobre um assunto aqui muito importante, que é a questão da prescrição de dívidas. E aí, quando eu recebi uma notícia falando que existe aí toda uma determinação agora que dívidas acima de 5 anos também estariam impedidas de se cobrar no parâmetro extrajudicial, fui buscar aí com os meus especialistas, né, os universitários, um pouco dos detalhes sobre isso. Falei com o meu amigo Eric, da Pascoaloto. Cara, Eric, te agradeço. Ultimamente tem enchido você demais com muitas demandas e queria te agradecer pela sempre prontidão em me ajudar em tudo que eu preciso. E aí, o Eric me pediu para falar com a doutora Roberta, que eu vou chamar aqui agora para começar esse papo comigo. Doutora, eu perguntei, é doutora ou é Roberta? Ela, não, pode me chamar de Roberta, mas eu aqui tenho a obrigação de chamar de doutora, depois a gente vai falando Roberta. Doutora, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no meu canal, para a gente falar desse tema aí, no mínimo difícil de se tratar. Queria que a senhora se apresentasse aí e depois a gente vai começando. Boa tarde, Tameline. Primeiro, obrigada pelo convite. Espero poder esclarecer aí as dúvidas, não só a sua, mas os seus seguidores. Meu nome é Roberta Nascimento, eu sou a responsável pelo jurídico institucional aqui da Pascoaloto. Estou aqui atendendo aí um convite do Tambellini, também intermediado pelo Eric. Então, espero, de fato, corresponder às expectativas de vocês. Já tivemos aqui um papinho antes aqui da gravação, vai sem dúvida nenhuma responder tudo que a gente precisa. Doutora, muito bom. Vamos começar então. Bom, eu sempre, quando vou dar curso de cobrança, né, até então, eu tinha a seguinte afirmação muito clara. A cobrança, ela só prescreve no que tange a forma judicial de se cobrar. Então, com 5 anos, isso vai depender de uma série de questõezinhas. Tem produto que é antes de 5 anos, tem produto que é depois, mas na grande maioria que a gente está acostumado a trabalhar 5 anos, eu não posso mais fazer a cobrança jurídica. Eu não posso notificar, eu não posso fazer uma retomada de bens, por exemplo, eu tenho que excluir da negativação. Então, isso era o que até então a gente tinha aí como o certo. Já há algum tempo, a senhora estava até me comentando que tem algumas questões aí paralelas e separadas, começa-se a discutir a questão da cobrança no parâmetro extrajudicial também ter uma prescrição. Doutora, queria que a senhora desse aí uma explicada um pouquinho qual é esse cenário. Inicialmente, já queria dar um spoiler aqui, a senhora falou, isso não é uma lei, então ainda é válido aquilo que está determinado no Código Civil, que a cobrança ela só tem a prescrição no parâmetro judicial, porém, com estas interrogações e exclamações que a gente vai falar agora. Então, por favor, doutora, se puder começar a explicar para a gente, eu agradeço. Bom, então aí já vou começar pelo spoiler do Tambellini. O Código Civil brasileiro, ele informa que a dívida, que prescreve-se a pretensão da dívida com 5 anos, né? E até então não há nenhuma legislação que revogou essa assertiva do Código Civil. Então, de fato,
legislativamente, é isso que está em vigência. O que acontece? Perfeito. Que as recentes decisões estão ampliando o conceito de pretensão, que não é só pretensão judicial, mas também a pretensão extrajudicial. Esse Muito daí é o bom. resumo da ópera, né? E aí Perfeito. vamos remontar aí da onde surge essa questão, principalmente aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Muito bom. Nós temos aí um enunciado que foi publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 22, em setembro de 22, que aduz que não se pode cobrar nem judicialmente, nem extrajudicialmente dívidas superiores aos 5 anos, que seriam 5 dívidas anos. prescritas. Então, essa foi a decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo começou a praticar esse enunciado e reformar todas as decisões de primeira instância que permitiam a cobrança extrajudicial das dívidas. Esses processos começaram a ser levados ao STJ, né, para tentar aí rever essa decisão com base na legislação, no Código Civil, e a terceira turma passou a decidir que, de fato, o que prescreve é a pretensão e não a pretensão judicial. E que se o credor está cobrando, ele está fazendo valer a pretensão dele de receber. Então não seria mais também cabível a cobrança extrajudicial da dívida. Perfeito. Essa decisão da terceira turma ela foi acompanhada pela quarta turma do STJ. Ela não é uma decisão de imposição geral, que a gente fala que é erga omnes. Então, para que fosse obtido esse direito de ter a sua dívida prescrita sem a cobrança judicial ou extrajudicial, na verdade é extrajudicial, porque judicial já era pacificado, né? Já que não era. pode. Teria que se entrar com uma ação e recorrer até o STJ, né? Esse é o entendimento. Agora, em meados de 24, a própria terceira turma, revisitando o tema, acrescentou que a cobrança extrajudicial, a pretensão de cobrança extrajudicial, de fato, ela está prescrita. Porém, plataformas como o Serasa Limpa Nome, Acordo já, kit já, tem milhares. Milhares, né? Plataformas poderiam inserir essas dívidas ali na plataforma sem publicização e que se o devedor tiver interesse em negociar ou renegociar essa dívida e ele tiver atitude proativa de ir lá consultar, ele pode pagar a dívida. Então, assim, o devedor ele pode pagar, o credor não pode cobrar. É isso que essa decisão está falando. Né? E aí, mesmo nessas plataformas, né, doutora? Mesmo nessas plataformas, eu não poderia sequer mandar um WhatsApp, um SMS lá para. Tá aqui tua dívida, dá uma olhadinha. Também não. Isso é cobrança. Individualizado, não. De forma individualizada, tá aqui a sua cobrança, não. O que a plataforma pode promover é que eles possuem ali possibilidade de negociação sem classificar essas prescritas ou não prescritas. Como o Serasa Limpa Nome, por exemplo, faz com as campanhas, né? Temos aí o feirão, vá até lá procurar sua dívida, tal. Coisas assim. Mas nunca individualizadas. Nunca individualizada e nunca com uma cobrança assertiva. Isso segundo a decisão. Mas, reforçando mais uma vez, Tambellini, é uma jurisprudência que tende a ser aplicada e difundida, né? Mas ela não é lei. Por enquanto, não é lei. Tá? É isso. Entendido. Perfeito. Ótimo, doutora. Então, assim, eu acho que ficou perfeito. Então, assim, vamos lá. Eu até tive algumas indicações de escritórios que tiveram clientes que retiraram essa carteira de 5 anos, né, da cobrança do escritório. Isso é uma medida conservadora, né, para que você não tenha problema. Porém, nada impede que eu continue fazendo a cobrança da forma legal, assertiva, chegando no cliente e oferecendo para ele sem pressão, sem aquela coisa de ficar ligando 50 vezes. Isso é o que, por exemplo, eu recomendaria, estou correto? Fazer a cobrança de forma correta, sem estresse, sem muita pressão,
e a qualquer situação que o cliente indique, olha, é o seguinte, minha dívida está prescrita. Ok, ponto, vamos lá, entendo, senhor, então partimos para a próxima e acabou. Porque aí a pressão pode fazer com que esse cliente ingresse com uma ação, e aí é só neste caso que aí a prescrição, teoricamente, estaria chancelada lá pelo jurídico, é isso. Nós aqui na Pascoaloto somos extremamente Legal, legalistas, né? Então, perfeito. estamos aí antenados a todo o andamento dessa discussão. É uma discussão que de um ponto muito sensível para o setor de recuperação de crédito, né? Principalmente quando a gente fala Claro, de fundos aí, né? De securitizadoras, como é que eu securitização, vou né? acabo com esse mercado? Isso é bastante delicado. Mas o nosso entendimento é justamente esse, Tambellini. Eu posso, por enquanto, até que haja uma revogação desse artigo do Código Civil, eu posso cobrar. Né? Se a pessoa se sentir incomodada, ajuizar uma ação e obter o trânsito em julgado favorável, eu não vou cobrar mais. Tem que parar. Eu vou excluir da minha base. Alguns credores têm realmente uma postura conservadora, porque a gente sabe que o judiciário, ele, ao princípio acaba da sendo sempre favorável. E existe o princípio da livre convicção do juiz. É um princípio. E aí, esse juiz, ele pode ter a aplicação do entendimento do STJ como pacífico, e ainda aplicar aí uma responsabilidade civil, um dano moral, já atrela aí a cobrança vexatória do Código de Defesa do Consumidor. E esse credor, além de não receber aquilo que lhe era de direito, ainda pode ser compelido a pagar uma indenização. Então, alguns credores, conservadoramente, e também dentro de uma linha de pensamento que até é factível, deixam de encaminhar esses casos para uma assessoria de cobrança, para recuperação de crédito, mas não que isso seja lei. E não que toda vez que a pessoa entrar com essa ação, pedindo a declaração da prescrição, vai haver atrelado aí uma responsabilização civil. Perfeito, claro. Ou que ela vai ganhar. Pode ser simplesmente pare de cobrar e acabou. Porque, assim, o que pode acontecer? Da pessoa entrar com a ação, não ter aí a responsabilidade civil deferida, simplesmente a prescrição daquela dívida, e pode correr ainda, né, o caso de entrar com a ação e não ter a prescrição declarada. Por quê? Perfeito. Por conta da livre convicção, decisão de quem está julgando. Que quem está julgando não acha que a prescrição é da pretensão extrajudicial, é só judicial. Perfeito. E ela pode subir aí para o STJ e cair em outra turma que também não julgue nesse sentido. Né? Então, entendo. Tem isso também. Legal. Ô, doutor, e aí eu sempre faço a pergunta de $1 milhão, né? O que a senhora acha? Porque eu já ouvi muito que essa é uma questão que estava na pauta, inclusive, do governo, né? A gente sabe, eu não estou aqui para criticar, nunca faço julgamento, mas nós temos um governo hoje mais populista, e o quanto isso seria uma coisa agradável para o populismo, vamos chamar assim. Sim, a senhora acha que esse negócio tende a caminhar para que a lei hoje do Código Civil também seja transformada? De novo, é a pergunta de $1 milhão. Nós estamos aí em discussões a respeito do novo Código Civil, né? Vão surgir aí grandes alterações no Código Civil. E se a gente segue aí nesse entendimento que você coloca sociopolítico, faz muito sentido, né? Faz muito sentido, sim. Temos um risco, né? Efetivamente. E como a gente falou, né? Como é que ficam as empresas... As securitizadoras, né? Como precisaria aí ter toda uma estruturação, e isso tem um lobby muito grande também, né? De como ficaria esse mercado, né? Exatamente. Mas se o legislativo acompanhar aí o judiciário, é bastante temerosa aí o que pode surgir. Bom, vamos lá, né? A gente que trabalha com cobrança está acostumado aí com desafios diários, mensais, sempre. Exatamente. Então, mais um aí para a gente ficar atento.
Doutora, poxa vida, foi rápido aqui, mas acho que o propósito é cada vez a gente fazer vídeos curtos e explicativos, como foi esse, extraordinário. Queria agradecer aí imensamente a oportunidade de ter a senhora debatendo essa questão com a gente. Se a senhora quiser acrescentar qualquer coisa, fica à vontade, senão a gente já vai se despedindo aqui. Eu acho que é isso mesmo, fico à disposição de você, dos ouvintes, se houver alguma pergunta, eu estou à disposição aí para responder naquilo que eu tiver conhecimento, e claro. Se eu puder ajudar, estou à sua disposição, Tambeline. Doutora, agora eu tenho o WhatsApp da senhora, a senhora vai virar minha nova advogada de cabeceira, viu? Fico à sua disposição, obrigada. Legal, pelo doutor, convite mais uma vez. O papo foi tão bom que eu esqueci de dar destaque aos nossos patrocinadores. Vou pedir uma licencinha com a senhora aqui ainda. Queria dar destaque para a Colecta. A Colecta desenvolve inteligência artificial com a marca da sua empresa para melhorar a sua operação de cobrança. Hoje, inteligência artificial é tudo para esse processo. Então, se você precisa de algo para melhorar tua relação e a tua estratégia, a Colecta é uma alternativa excelente. Grande abraço para o Gabriel. Queria falar da Cobtec. Cobtec é uma empresa de cobrança apaixonada por tecnologia, aplica o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Um grande parceiro aí para você. Beijão para a Luane. E, por fim, queria falar da Cedros, um sistema de cobrança ideal para pequenas e médias empresas. Simplifique sua gestão e maximize seus resultados. Beijão lá para a Paula, e a Cedros é uma alternativa para você que ainda não tem uma ferramenta de cobrança e precisa automatizar. E, por fim, queria lembrar mais uma vez a galera que está aqui com a gente, curtir o canal, compartilhar, deixar perguntas aí para a doutora, que depois eu faço questão de encaminhar para ela e depois responder aí para todo mundo. Doutora, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, e qualquer coisa eu bato na porta aí, tá bom? Obrigada, Tambeline. Boa tarde para todos. Valeu, galera. Até a próxima.